Todas essas empresas que estão implementando LGPD estão investindo, e são investimentos vultosos, são investimentos relevantes, ok? Muitas vezes elas não investem só na consultoria, elas investem em sistemas, em tecnologia, para fazer a adequação à lei. Agora sim! Então, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma live de atualidades aqui. Hoje um dos temas que vocês pediram, né? Claro que todos ficaram curiosos com a notícia que repercutiu na semana passada sobre a possibilidade de gastos com a implementação de programas de conformidade com a LGPD serem considerados insumos e gerarem créditos para PIS e COFINS no sistema não cumulativo, tá? Pessoal, sobre isso que vamos falar na nossa live de hoje. Se vocês conhecem alguma empresa aí do lucro real que esteja no regime não cumulativo do PIS e COFINS e já esteja gastando, ou investindo com o programa de conformidade com a LGPD, já sabe, né? O que vocês vão fazer? Vão pegar o link dessa live e vão compartilhar com essa pessoa. Aquele colega de vocês da área tributária, aquele contador que trabalha com empresas do lucro real, faz a mesma coisa. Primeiro, gente, todos aqui sabem o que é a LGPD. Primeiro ponto, para a gente poder entender essa notícia, a gente precisa que todos aqui conheçam o que é LGPD. Então, LGPD, gente, é Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E deixa eu contar uma história engraçada aqui com vocês. Um dia eu fui fazer uma reunião com um cliente da área de navegação marítima, e eu falei, olha, vocês já estão implementando a LGPD na empresa? Ele me olhou com aquela cara, assim, de espanto. A L o quê? Falei, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ele, nossa, que susto, eu fiquei pensando LGBT, fiquei pensando que se era alguma coisa de programa de paridade na empresa, com funcionário e tal. Falei, não, gente, é LGPD. Então, não confundam, tá? Quando eu falo LGPD, é Lei Geral de Proteção de Dados, ok? E o que é LGPD? LGPD foi a lei que veio ser instituída lá em 2018, que entrou em vigor no ano passado, e que a partir de agora, do mês que vem, passa a gerar multa para as empresas que não estiverem em conformidade com ela, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para proteger os dados de pessoas naturais, ou seja, de pessoas físicas, contra a violação da sua privacidade. Então, a lei traz diversas exigências no âmbito da LGPD para que as empresas possam instituir pessoas responsáveis, e até a lei trouxe, uma nova profissão, que é o chefe de dados, ou o encarregado de dados, ou o Data Chief Officer, o DPO, e com o objetivo justamente de ter uma pessoa dentro da empresa que tem essa prerrogativa de fazer valer, todas as premissas da LGPD, da proteção de dados. E hoje em dia não existe, muito difícil, uma empresa que não tenha, pelo menos num nível muito pequeno, algum tipo de tratamento de dados de pessoas naturais. Quais são normalmente dois departamentos que têm por atribuição assim natural o tratamento de dados de pessoas naturais? Vocês sabem quais são os dois principais departamentos das empresas? Não quer dizer que sejam os únicos, tá? Mas esse eu garanto que todas as empresas acabam fazendo tratamento, algum tipo de tratamento de dados de pessoas naturais nesses departamentos. O primeiro departamento é o Departamento de Recursos Humanos, ou o DHO, Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional, ou seja, aquele departamento encarregado pela seleção de colaboradores e pela contratação de colaboradores. Todos os colaboradores das empresas são pessoas naturais e acabam fornecendo dados. Então, assim, esse é o primeiro ponto que exige-se uma análise para conformidade em relação à LGPD. O segundo departamento das empresas é o departamento de marketing, tá? O departamento de marketing também acaba coletando e fazendo um determinado tipo de tratamento de dados de pessoas naturais, quando
por meio, né, das suas estratégias de marketing, acaba capturando nome de pessoas que possam ter interesse na contratação de serviços ou na aquisição de bens que aquelas empresas forneçam, né, ou vendam, comercializem. E são os dois principais departamentos que demandam essa conformidade para fins da LGPD. E aí, claro, que a depender do nível, né, e da natureza da empresa, vai exigir tratamentos mais aprofundados. Por exemplo, uma escola, gente, uma escola tem aí, ela coleta e trata o tempo todo dados de pessoas naturais, seus alunos, certo? Que mais, gente? Hospitais, clínicas médicas estão o tempo todo fazendo tratamento de dados de pessoas naturais. Isso só para citar alguns segmentos que precisam realmente investir na conformidade com a LGPD. E a notícia nos trouxe uma ação que foi ingressada pela TNG. Quem que conhece a TNG? Aquela marca de roupas. Então, a TNG Indústria e a TNG Comércio. Então, normalmente, né, nos grandes centros aí que tem shopping centers, a gente vai lá e sempre tem uma loja da TNG, né? E a TNG é Indústria e Comércio Varejista. E a TNG, ela também faz tratamento, faz coleta de dados de pessoas naturais, seus clientes, né? Ela comercializa para pessoas físicas, para pessoas naturais, e faz o tratamento desses dados. E teve que investir na implementação de um programa de conformidade para atender às prerrogativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Normalmente, gente, você contrata uma equipe especializada que vai fazer, né, toda a implementação. Muitas vezes as empresas precisam investir em sistemas para poder garantir que está coletando dado, que está tendo consentimento daquelas pessoas para fazer, das pessoas naturais para fazer o tratamento de dados. Esse consentimento precisa estar armazenado, então a gente chama que tem que ter um log, né, desse consentimento. Então existem diversos procedimentos aí para adequação à LGPD, ok? E aí, eu não sou especialista em LGPD, tá, gente? Eu só sou presidente do Comitê de Governança, Compliance e LGPD do IBPT, então a gente está sempre falando de LGPD dentro do IBPT, inclusive no mês de agosto, eu já vou fazer uma antecipação aqui com vocês, nós vamos promover um workshop, tá? Um workshop sobre LGPD, para trazer a nossa experiência. A gente já está implementando a LGPD desde o início, desde janeiro de 2020, tá? Então, a gente já está no processo avançado de LIA, né? O LIA, que é aquele teste, né, para saber se a gente tem legitimidade para tratar aquele dado, enfim. Então, a gente quer trazer isso para vocês, então já deixo a minha antecipação, que no final de agosto, na segunda quinzena de agosto, a gente vai fazer esse workshop para falarmos sobre LGPD, as lições que aprendemos e os desafios que a lei nos traz, né? Então, por isso que vocês podem falar, Letícia sabe, manja um monte de LGPD. Não, eu não sou uma especialista, minha especialidade é tributação, mas eu estou constantemente dentro, presidindo um comitê cujo um dos principais assuntos é LGPD, ok? Por isso que eu sei que é um investimento relevante. A gente já está com uma consultoria ativa implementando LGPD dentro do nosso grupo desde janeiro de 2020. E é um trabalho contínuo, é um trabalho que exige muito cuidado, são diversos documentos que têm que ser feitos, diversos ajustes de procedimentos, então realmente é um investimento, certo? E todas essas empresas que estão implementando LGPD estão investindo, e são investimentos vultosos, são investimentos relevantes, ok? Muitas vezes elas não investem só na consultoria, elas investem em sistemas, em tecnologia, para fazer a adequação à lei. E a lei trouxe isso como uma prerrogativa, uma obrigação das empresas, então as empresas, elas precisam arcar, o ônus também é das empresas em se ajustarem à LGPD, ok? Em virtude disso, gente, a TNG viu, poxa, estamos aqui, é uma obrigatoriedade, e isso está gerando um investimento relevante, e será que eu não posso utilizar esse investimento, que é uma prerrogativa legal, eu tenho a obrigação de fazer essas adequações, para que isso seja considerado insumo da minha atividade, e por ser considerado insumo da minha atividade, eu não possa gerar créditos para abater lá da base de cálculo do PIS e da COFINS que eu tenho a recolher?
Esse foi justamente o questionamento que a TNG fez para a Justiça Federal de Campo Grande, tá? Sob a alçada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ok? E aí ela levou em consideração o quê, né? Os advogados que representaram a empresa levaram em consideração o quê? O recente julgamento do STJ, recente não tão recente assim, julgamento de 2018, do STJ nos temas 779 e 780, né, recurso especial repetitivo número 1221170, em que o STJ falou que para se definir se uma rubrica, um investimento, uma despesa da empresa é considerada insumo ou não, deve ser considerado dois critérios, o critério da essencialidade e o critério da relevância, tá? Daquele investimento, daquela despesa que a empresa está incorrendo. E isso sempre se considerando a imprescindibilidade e a importância daquela despesa para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, ok? E claro que ainda assim é um conceito aberto, ainda assim é um conceito um pouco subjetivo. De todo modo, depois do julgamento do STJ, ainda esse tema da não cumulatividade do PIS e da COFINS, o conceito de insumos, ainda vai ser referenciado, ainda vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal em outro tema, o tema 756, tá? Que ainda não foi julgado, tá lá paradinho no STF, uma hora vai ser julgado. Contudo, mesmo depois do julgamento do STJ, a própria Receita Federal promoveu alguns ajustes na sua legislação, tá? Na legislação infralegal, né? Então, a gente tem as leis ordinárias que regulam a questão da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que é a Lei 10.637, no caso do PIS, e a Lei 10.833, no caso da COFINS, mas essas leis foram regulamentadas pela Receita Federal em diversas instruções normativas, e a última instrução normativa que veio dispor sobre essa situação é a Instrução Normativa 1911, se eu não me engano, que é a instrução normativa que consolidou todas as regras da Receita Federal. Deixa eu só confirmar se é 1911, gente, se eu não estou confundindo aqui. 1911. A instrução normativa 1911 de 2019, que ela veio consolidar todas as normas relativas a PIS e a COFINS, ok? E aí, a IN 1911, ela veio ajustar os entendimentos da Receita em relação ao conceito de insumos, observando-se o julgamento do STJ, porém, ainda com uma análise mais restritiva. Por quê? Porque o STJ, ele considerou ali que os critérios, como eu comentei, da essencialidade e da relevância, para fins de se considerar a imprescindibilidade e a importância daquele item, né, daquele dispêndio, para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, ok? Contudo, quando a Receita veio ajustar os seus entendimentos lá na IN 1911, ela ainda restringiu isso apenas, utilizou o critério da essencialidade e da relevância, mas não para o desenvolvimento da atividade econômica, mas sim para o desenvolvimento da prestação de serviços ou da produção do bem. Então, ela tirou aí desse patamar o quê? Justamente comércio, atacadista ou varejista, né? Comércio, distribuição, tudo que não é prestação de serviço nem industrialização, que vai na produção, a Receita Federal excluiu da possibilidade da tomada de crédito em relação a insumos, tá? Por isso que ainda existe muita discussão dentro do Poder Judiciário. E vamos pegar aqui o conceito da TNG. TNG foram dois CNPJs que ingressaram com a ação, tá? O CNPJ da TNG Comércio de Roupas e o CNPJ da TB Indústria e Comércio de Confecções. Então, teve uma TNG Comércio, mas também teve uma TNG Indústria. E é claro que quando foi isso, foi mandado de segurança, né? A ação judicial que foi ajuizada, foi um mandado de segurança contra o delegado. A Procuradoria da Fazenda Nacional interviu, né, manifestou interesse em integrar a lide ali, em entrar no processo judicial, e apresentou ali os seus
contrafundamentos, a autoridade também apresentou seus contrafundamentos, falando que justamente o conceito de insumo não pode abarcar, não pode ser tão amplo, tão extenso assim, não poderia abarcar o conceito de comércio, tá? E claro que se posicionou contra, né, o que já era esperado. Contudo, a empresa não conseguiu obter uma medida liminar, mas teve uma sentença favorável. E na sentença favorável, o juiz foi Dr. Pedro Pereira dos Santos, da 4ª Vara Federal de Campo Grande. Ele entendeu o seguinte, ele olhou o entendimento do tema 779-780 do STJ e falou, olha, aqui está muito claro que determinado bem ou serviço, tá? Bem ou serviço, pode ser considerado insumo pelo critério da essencialidade, segundo o qual o insumo é o elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, aí ele fala processo produtivo, ou pelo critério da relevância, em que pode ocorrer em razão de particularidades de cada, né, de caso a caso, tá? Ou em razão de exigências legais. Então, ele colocou dentro, né, colocou exigência legal dentro do critério da relevância, tá? E aí ele continuou o entendimento dele. E estamos falando assim, que também lá no voto condutor, né, o voto que foi o voto vencedor no STJ, se definiu a essencialidade como item do qual dependa o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo da execução do serviço, ou quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade ou suficiência. E aí falou também, relevância, a noção de relevância é a qualidade identificável no item, cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva. E aí ele veio falando do teste da subtração, tá? Então, dentro da sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, a gente sabe que essa não cumulatividade ela é diferente da não cumulatividade do IPI e do ICMS. Ela é uma não cumulatividade que se classifica pelo critério subtrativo indireto, né? Você subtrai aqueles itens da própria base de cálculo dos tributos, a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, ele fala assim, ó, o teste da subtração é a própria objetivação segura, deixa eu só pegar aqui, para revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, é pelo teste da subtração que vai se revelar se determinado item ele é essencial, ele é importante ou imprescindível. E aí falando que só se caracteriza insumo quando uma vez que aquele item for subtraído, tá? Se aquele item for subtraído, vai se perder substancialmente a qualidade na prestação, na realização daquela atividade empresarial, daquela atividade econômica. Então, por isso que ele fala, se no caso LGPD, tá? No caso, quer se considerar como insumos os gastos necessários ao cumprimento das obrigações relacionadas à LGPD, a Lei 13.909 de 2018. E aí, tratando-se de investimentos obrigatórios, inclusive pela aplicação de sanção em caso, né, de não observância daquelas normas, na visão aqui do juiz que prolatou essa sentença, ele considera que os custos devem ser enquadrados como insumos, por conta do método da subtração. Por quê? Se o comerciante, no caso, a TNG, deixar de instituir o cumprimento, né, deixar de investir para cumprir a lei, ela vai ter notoriamente afetada a sua atividade. Então, isso faz com que o dispêndio para cumprimento daquela legislação se torne imprescindível ao desenvolvimento da atividade econômica desse contribuinte, aqui no caso, a TNG. E com base nesse entendimento,
Ele deu provimento, né? Ele, na verdade, garantiu, deu a segurança aqui, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora, no caso a Receita Federal, o delegado da Receita Federal, considere como insumos essas despesas, desde que comprovadas, né, pela TNG, por meio de documentação contábil e contratual, né, relevante, segura, e reconhecer o direito da TNG de realizar a compensação dos valores eventualmente pagos a maior corrigidos pela Selic com débitos de sua responsabilidade, tá? Então, esse foi o entendimento, e aí quem quiser consultar essa sentença, eu vou disponibilizá-la lá no meu canal do Telegram, tá? O canal Tributarista do Futuro. Só entrar lá no canal, assim que acabar essa live, eu jogo lá para vocês a sentença para vocês conferirem, ok? Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema, tá? Se ficou claro para vocês. E aí eu quero fazer uma provocação. Quais seriam outras despesas que poderiam se enquadrar nesse mesmo conceito, tá? Vamos pensar aqui. Aqui é uma sentença de primeiro grau, mas ela já nos dá algumas pistas do que está por vir, ok? Eu já fiz lives para vocês mostrando, trazendo soluções de consulta da Receita Federal, da COSIT, soluções de consulta vinculantes, falando que gastos para cumprimento de legislação, como a legislação que obriga as indústrias e as empresas de comércio a efetuar a logística reversa, né, daqueles seus resíduos. Então, existem legislações de logística reversa para a questão de água, para a questão de energia elétrica, para a questão de resíduos de vidros, enfim, de lâmpadas, existem diversos nichos econômicos que precisam despender, né, gastar para promover a logística reversa e assim atender aos comandos de uma lei determinada. Então, a Receita Federal, em outras situações, e é bem fácil isso, foi a solução de consulta COSIT número 1 de 2021, de janeiro desse ano, de 2021. E eu falei, eu trouxe ela justamente numa live de atualidades que eu dei lá em janeiro, em fevereiro, logo que saiu essa solução de consulta. Ela é de janeiro, não lembro só se é do final de janeiro, mas foi ali, se vocês forem buscar nas lives de atualidades, vocês vão encontrar que eu falei sobre isso. E agora faço essa provocação para vocês. Quais são outras legislações que fazem com que as empresas precisem despender para estar em conformidade com essas legislações, e isso pode também vir nessa mesma linha do entendimento de que, para cumprir com essa legislação, todo gasto de cumprimento pode ser considerado insumo. Vocês conseguem pensar em outras situações? Olha a oportunidade. A oportunidade que as empresas têm de verificar determinados outros dispêndios que elas tenham para cumprimento de legislação e colocar isso dentro de um planejamento tributário, seja para ver, uma vez que elas considerem isso como insumo, se vale mais a pena estar no lucro real ou no lucro presumido, se vale mais a pena estar na cumulatividade ou na não cumulatividade do PIS e da COFINS, e uma vez que elas já estejam na não cumulatividade, se elas não estão perdendo aí a oportunidade de conseguir aí mais créditos para abater aí da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? A Lilian perguntando se entra como essencial para a prestação de serviços, entra também. Então, o critério de essencialidade e relevância, Lilian, vale tanto. Se a gente for pegar o entendimento mais restritivo da Receita Federal, vale para indústria e para a prestação de serviço. Se a gente for pegar um conceito mais amplo do STJ, vale para tudo que for essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade econômica, seja ela indústria, comércio ou prestação de serviços, ok? A Rebeca está perguntando se a LGPD protege apenas dados de pessoa física, pessoa jurídica está fora. Está fora, Rebeca. Ela é expressa para a proteção de dados de pessoas naturais, tá? Pessoas físicas. A Lilian Brito está perguntando se seria somente para lucro real. Lilian, olha só, a Lei 10.833 que fala da COFINS e a Lei 10.637 que fala do PIS, elas estabeleceram regime não cumulativo e, via de regra, quem está no regime não cumulativo são as empresas do lucro real,
tá? Então, via de regra, uma vez que você é optante do lucro real, você está no regime não cumulativo, ok? Existem algumas exceções da lei. Então, assim, não necessariamente todas as do lucro real estão no não cumulativo, mas via de regra, sim. Então, para você pegar as exceções, consulta essas duas leis, a 10.637 e a 10.833. Elas têm redação praticamente idêntica, só que uma fala de PIS e a outra fala de COFINS. Em cima da obrigatoriedade, a Lilian está comentando aqui, energia elétrica, sim, energia elétrica já é considerado insumo. Publicidade, Lilian, olha só, publicidade, não existe uma lei que fale que as empresas precisam gastar com publicidade. Mas existem alguns julgados, tá, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que já reconheceram para empresas como o cartão de crédito Visa, Ricardo Eletro, que as despesas com marketing para essas empresas acabam sendo imprescindíveis, porque senão elas não vendem. E por conta disso, o próprio CARF, vamos lá, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal Administrativo de maior hierarquia ali no âmbito federal. Ele já entendeu que, em determinadas situações, gastos com publicidade também se caracterizam como insumos, mas aí tem que analisar caso a caso. Por exemplo, o que o Poder Judiciário falou que não é insumo? Despesas com cartão de crédito. E vamos pensar, hoje em dia quase todas as empresas para operar precisam ter lá uma maquininha de cartão de crédito. Mas o Judiciário falou que não, que despesas com cartão de crédito não são imprescindíveis para desenvolvimento da atividade, porque a empresa tem como vender com Pix, com cartão de débito, com dinheiro, com transferência, com depósito, com boleto. Ela tem outras formas para vender, não apenas o cartão de crédito, tá? Então, existe a questão de esse assunto, insumos para PIS e COFINS, é sempre um assunto que gera muita repercussão. Por quê? Vai depender sempre de caso a caso, mas eu sempre trago para vocês uma regrinha aí, uma dica, né? Assim, como que é quando a gente estudava para vestibular, tinha aquelas dicas assim fáceis de memorização. Então, aqui vocês lembrem-se do NEI, tá? O NEI, quem trouxe para nós sempre foi o nosso querido Diamante Mora e o Dr. Gilberto Luiz Amaral. Ele fala: olha, para você ter pistas se algo é insumo ou não, aplica a regrinha do NEI. Qual que é a regrinha do NEI? NEI, N de necessário, E de essencial e I de imprescindível ao desenvolvimento da atividade econômica, tá? Então, lembrando que sempre que você for fazer uma análise para uma empresa que não seja nem indústria, nem prestadora de serviço, mas seja um atacado, um varejo, você vai ter um risco maior de reconhecer qualquer item como insumo para ela, mesmo que ela esteja no lucro real, mesmo que ela esteja na não cumulatividade do PIS e da COFINS. Por quê? Porque a Receita Federal, ela restringe ainda a creditamento de insumos para empresas que sejam comércio, tá? Então, mais seguro nesses casos é fazer como a TNG. Quer reconhecer insumo? Ingressa com uma medida judicial, tá? Seria o mais seguro. Outras situações que a gente... o Léo está comentando aqui, despesas com cuidados com efluentes, barragens, cuidados com o meio ambiente em geral. Sim, sempre que normalmente isso vale para a indústria. Sempre que a indústria tem por dever legal, a legislação determina que ela incorra em determinados cuidados com o meio ambiente, isso também é considerado insumo e pode ser abatido lá da base de cálculo do PIS e da COFINS na não cumulatividade. Muito bom, Léo, isso aí. Calma aí, perdi minha linha de raciocínio aqui que eu estava comentando com vocês, gente. Estava falando... lembrei outra situação. A gente estava hoje de manhã mesmo concluindo ali uma análise para um cliente, que ele é comércio, tá? Comércio atacadista e varejista. Esse cliente, a gente notou que ele tinha mais ou menos, se eu não me engano, vi agora de manhã, 183 mil de crédito de PIS e COFINS por conta de não tomar algumas rubricas que já são consideradas, né, ali pelo entendimento do STJ, como insumos, tá? E aí, a gente, assim, via de regra, na esfera administrativa, já comentei com vocês, tem um risco da Receita Federal glosar qualquer compensação, porque ela não considera que empresas de comércio podem tomar créditos
de insumos, tá? Mas, mesmo que ela pudesse fazer na via administrativa, a gente notou uma peculiaridade dessa empresa. Essa empresa, ela tem saldo credor de PIS e COFINS em quase todos, a gente analisou ali o ano de 2020, apenas em 4 meses dos 12 de 2020, ela efetivamente pagou o PIS e COFINS, ela recolheu o PIS e COFINS, porque todos os outros meses ela tinha crédito, ela tinha saldo credor, então não tinha, né, no final da apuração ali mensal, não tinha PIS e COFINS a recolher. E aí a gente pensou, poxa vida, só esses 4 meses, nesses 4 meses que ela pagou 42 mil reais de PIS e COFINS. Se a gente fosse fazer administrativamente, a gente só poderia utilizar 42 mil de crédito para poder abater desses 42 mil de débito que ela teve. Então, não seria interessante. Nesse caso, de qualquer forma, o mais interessante é fazer o ingresso de uma medida judicial, para que se reconheça aí todos esses gastos que ela tem como insumos, e aí, uma vez que ela tem esse direito reconhecido pelo Poder Judiciário, se possibilitando, assim como no caso da TNG, fazer a compensação na via administrativa, aí sim, na compensação, a gente vai habilitar esse crédito e esse crédito vai poder ser utilizado para compensar com outros débitos, não apenas de PIS e COFINS, que ela tem lá só um débito de 42 mil, vamos pensar assim. Então, a gente apurou ali 183 mil de 2020 contra, né, de crédito 2020 contra 42 mil de débito de 2020. Então, nesse caso, seria mais interessante realmente a gente ingressar no Poder Judiciário e, uma vez que o direito dela seja reconhecido, fazer a habilitação de crédito e compensar na via administrativa com outros débitos de outros tributos, como, por exemplo, o imposto de renda e a CSL, tá? Só um parênteses, porque foi um caso relacionado a essa temática, que não propriamente da despesa da LGPD, né, mas a questão de insumos de PIS e COFINS que a gente estava analisando agora de manhã. Que mais, gente, para a gente finalizar aqui? A Lilian está agradecendo pela dica do Ney, associando fica mais fácil. Isso aí, Lilian, sempre fica mais fácil. Isso é uma diquinha que eu sempre dou para os alunos. A Denise está perguntando, as despesas com internet e sistema para emissão de nota fiscal eletrônica entra como insumos? A Denise, é sempre a mesma análise, tá? Se as despesas com internet são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade, a emissão de nota fiscal eletrônica também entra na mesma regra, tá? Entraria na mesma regra. Pensando que nota fiscal é obrigação de lei, isso aí, entendo que sim, tá? Aí, essa mesma situação aí, né, que a gente vai ter sempre um entendimento um pouquinho mais restritivo da Receita Federal e do Poder Judiciário um entendimento mais amplo. Fechamos, pessoal? Olá, o Ângelo entrando aí. E aí, Ângelo, tudo bem? Ângelo, meu parceiro aí de curso do fim de semana, né, Ângelo? Entramos na mesma sala ali. Muito bom, Ângelo. O pessoal até quer aprender mais sobre marketing jurídico, não deixa de seguir o Ângelo, tá bom? Gente, olha só. Finalizamos aqui, tá? Então, de novo, convido vocês a compartilhar, né? Não deixem de compartilhar esse conteúdo de valor, dá para a gente extrair muitas estratégias só em cima disso que eu trouxe para vocês, principalmente para quem presta serviço para empresas que sejam do lucro real, para quem trabalha dentro de empresas que são do lucro real, não deixar de aproveitar todas as oportunidades. Eu sempre ressalto aqui com vocês que o maior sócio de todo e qualquer negócio no Brasil é o fisco, e o máximo que a gente puder para reduzir a parcela de participação desse sócio de forma legítima, de forma lícita, é nossa obrigação assim fazer, ok? Excelente semana para todos, que seja uma semana assim de muitas realizações, de muito trabalho, de muito resultado para todos, e eu vejo vocês amanhã, ok? Tem mais lembretes essa semana. Essa semana tem muita coisa acontecendo. Amanhã temos aula aberta da comunidade tributarista do futuro também, para quem quiser saber mais sobre as oportunidades aí de redução de carga tributária, em especial as repercussões aí da tese do século. Estão vindo muitas dúvidas em relação à tese do século, dúvidas que a gente mais ou menos já tratou, dúvidas que realmente a gente precisa debater, que não tem uma visão muito clara, e a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? E temos novidades também em relação à nossa comunidade, tá, gente? Olha só, semana que vem, só para quem é membro da comunidade, a gente vai fazer um evento especial dentro da comunidade, tá? Vão ser 3 aulas, uma aula
só para a gente destrinchar porque todas as questões relacionadas à reforma tributária que a gente tem até agora. Por quê? As empresas estão nos demandando muito, tá? De vocês provavelmente também. Tem muita dúvida relacionada à reforma tributária, elas querem saber qual caminho vão seguir. Então, a gente vai fazer uma série de 3 aulas lá dentro da comunidade, 3 aulas bem focadas, tá? A gente chamou de websérie, né? Uma websérie dentro da nossa comunidade. Uma para falar todas as repercussões que a gente vai ter se vier o projeto da CBS, se for implementado, tudo que vai acontecer se for implementado o projeto do imposto de renda, tá? Do IR, PL 2337, PL 3887, 2337, e também para a gente falar de cases agora, coisa bem mais prática, relacionada à tese do século, tá? Para a gente aí falar, destrinchar, tirar todas as dúvidas de vocês em relação a como que vocês vão operacionalizar, como que vocês vão aproveitar todas as oportunidades que vieram em relação à tese do século. Como que vocês participam? Vocês precisam ser membros da comunidade tributarista do futuro. Letícia, eu não sou membro, como que eu faço? Gente, só ingressar, tá? tributaristadofuturo.com.br/comunidade. Vocês veem lá os planos que vocês têm disponíveis, são alguns planos que tem disponível para vocês ingressarem na comunidade, tá? Letícia, mas eu quero só ingressar na comunidade para participar da websérie. Ok, temos planos mensais também, mas uma vez que vocês estão lá dentro da comunidade, acho difícil vocês quererem sair, tá bom? Porque, como digo, a comunidade é sempre aquele lugar que a gente tá com o mesmo mindset, que é o mindset de crescimento, né? A mesma mentalidade para sermos cada vez mais profissionais valorizados. Então, se ajudando por meio de networking, ajudando por meio de aulas exclusivas, ajudando por meio de solução de dúvidas do dia a dia de vocês aí em relação à prospecção, em relação à operacionalização de serviços. Então, fica o meu convite para vocês não perderem a chance de participar dessa nossa websérie. Vão ser 3 aulas bem completas relacionadas a esses 3 temas, né? O tema reforma tributária, CBS, imposto de renda e o tese do século, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso na quarta-feira. Eu vou dar um workshop no CRC de São Paulo, claro que vai ser, né, uma horinha para falar dos 3 temas, vai ser um tempo um pouquinho mais limitado, mas quem quiser também participar, CRC de São Paulo, quarta-feira, 15 horas, tá? Às 15 horas eu vou dar uma palhinha sobre essa temática, mas o filé mignon mesmo vai estar lá dentro da comunidade na semana que vem. Beleza, gente? Fiquei o convite para vocês. Muito bom, ó, o pessoal que já é da comunidade já se animou. E, gente, olha só, vai ter novidade dentro da comunidade, tá? Esperem aí quem tá na comunidade, amanhã vamos ter novidade lá, a gente vai divulgar tudo isso que eu tô falando para vocês, e vai vir aí uma coisa, um presente para vocês que já são membros da comunidade bem especial, tá bom? Então, só vou abrir o looping e esse looping vai ser fechado amanhã, então vocês têm que estar de olho na comunidade amanhã, tá bom? Amanhã vocês têm que estar de olho na comunidade que vai vir coisa boa aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí, a gente vai junto, a gente cresce junto, a gente se auxilia junto, beleza? Então, excelente semana para todos e o pessoal da comunidade vai entrar lá rapidinho com vocês agora para a gente dar mais uma destrinchada em relação às outras temáticas. Beijo no coração de todos, excelente semana, sucesso para todo mundo, tchau!